Olá a todos, eu sou o professor André Ribeiro de Oliveira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pertenço ao programa de pós-graduação em Design. Nosso assunto hoje ele tem um título, o Design para além da sua abordagem para o produto, e o objetivo aqui é falar um pouco sobre esse novo objeto do design, que vai além da concepção de forma e função de um produto. Bom, nosso plano de voo, a gente teria esses assuntos a serem percorridos. Primeiramente, falar sobre o design e o chamado industrial design, como é que dá a relação entre o trabalho do design e a ideia do desenho industrial, o processo do desenho industrial, e como isso nasceu. Vamos ver que isso tem uma relação muito forte, uma integração estreita entre o design, o objeto e o processo do design com a inovação. Inovação que acontece não só em produto ou serviço, mas também a inovação que acontece dentro das organizações. Falar sobre esse novo, não é tão novo assim, né, mas em relação a abordagens, o novo objeto de trabalho do design e, finalmente, algumas considerações finais para a nossa reflexão. Sobre o design e o industrial design, temos como ponto de partida algumas conferências e alguns eventos importantes. Destaquei três aqui. O primeiro é o International Design Conference, realizado em Aspen, foi organizado pelo Walter Paepke, e a temática que balizou essa conferência foi o design como uma função de gestão. Então, é um primeiro momento em que se reconhece que o design ele ultrapassa os limites simplesmente de um projeto, de um produto ou serviço. Em 1962, temos na Inglaterra o Conference on Design Methods, onde o objetivo dessa conferência foi conscientizar sobre a existência de outros métodos de trabalho no design e outras áreas de conhecimento, como a engenharia, como a administração e como o marketing. Em 1984, né, o Royal Society of Arts define o chamado Presidential Prize for Design Management, que é um prêmio que reconhece exemplos notáveis de política de design em organizações comerciais, industriais, empresas públicas, em países sob controle britânico. Então, a gente tem aqui na década de 50, na década de 60, pontos de partida que nos levam a refletir sobre esse novo papel do design. O industrial design, né, se a gente pegar lá a resolução do Louis Sullivan, a forma segue a função e o objetivo do funcionalismo é resolver problemas práticos. Então, o design aplicado em ambiente industrial é esse, é projetar formas e funções, principalmente, que sejam capazes de resolver problemas de natureza prática. E o design não é apenas um objeto de arte, né? A arte é um complemento, existe enquanto for necessário gerar um resultado. Resultado esse que vai buscar a resolução de problemas práticos. O design precisa ser renovado, ser criativo e, finalmente, mudar o comportamento das pessoas. Então, esse novo bom design, ele vai para além da forma, temos aí a visão artística que baliza essa ideia do design como forma, vai além da função, que é a visão estrita da engenharia, e ela promove o fit com forma, função e necessidades do usuário. E aqui a gente percebe uma influência muito forte da ergonomia, da usabilidade e da experiência do usuário. E dentro dessa tríade forma, função e usuário, temos a necessidade da visão empresarial e econômica, que permeia o trabalho do desenhista industrial, né, do design, do industrial design. Se a gente pegar um processo típico de desenvolvimento de um produto, peguei esse processo da obra de Barroso Neto, de 82, temos aqui algumas atividades, como a definição inicial do produto,
análise do mercado, as especificações, análise técnica, alternativas. Temos aqui diferentes áreas dentro de uma empresa interagindo. Enquanto nesse primeiro quadrante, à esquerda, temos a área estratégica, área corporativa, aqui a gente percebe bastante a influência do marketing. E aqui nessas duas a gente percebe muito a questão da área da produção e do projeto do produto. Então, engenheiros e designers trabalham o tempo todo escolhendo melhores alternativas, desenvolvendo o projeto, revendo as especificações gerais, construindo modelos e mockups ou protótipos, para que, enfim, esse produto ele chegue a um roteiro de produção. A partir daqui, ele vai para a fábrica, ele vai para a produção em escala. Foi destacado aqui, o que está preenchido em laranja, as principais atividades que dialogam diretamente com as questões financeiras. A gente está aqui falando de uma análise do mercado, a gente está aqui falando da verificação do aspecto de propriedade intelectual, que é um ativo importante dentro desse processo, análise da viabilidade econômica e de mercado, ou seja, a gente tem aqui custos e prazos de fabricação, ou seja, a gente tem aqui uma influência econômica e, consequentemente, uma abordagem econômica muito grande no trabalho do desenvolvimento do produto e, consequentemente, no trabalho do design. E temos essas diversas áreas de aplicações. Então, se a gente for lá na NBR 16516, temos todas essas áreas de aplicação do design, seja o design do produto, o projeto do produto, a programação visual, e os recentemente incorporados design de serviços, o design thinking, que, na minha opinião, é mais uma técnica e não tanto uma área de aplicação, mas ela aparece lá na NBR 516, e o design estratégico, essa sim, uma área recentemente incorporada, que, ao meu ver, e é isso que a gente defende aqui nessa apresentação, é uma área de aplicação do design como as outras, design de ambientes, design de embalagens, design de produto e design de moda. O usuário, no centro das atenções do designer, isso veio sendo trabalhado ao longo dos anos e é consenso comum em todas essas áreas de aplicação do design, que a gente defende a visão econômica, ela cada vez mais inserida, porque ela permeia e baliza essas aplicações, e, claro, não é apenas questões econômicas que precisam ser envolvidas, mas também a sustentabilidade ambiental e social como questão importante em projetos. A gente vai ver aqui, que essas definições do design, elas têm algumas palavras que elas aparecem repetidas de uma maneira muito frequente. Então, o fator central da humanização inovadora de tecnologias é criar valor e sentido produzindo adequação, melhoria e ou inovação. Então, temos a palavra aqui tecnologia, humanização, inovação, o tempo todo sendo colocadas nas definições do design. Processo de solução de problemas que levam à inovação, inovação de produtos, liga a inovação, tecnologia, pesquisa, negócio, pessoas, no papel aqui de cliente. Então, a gente tem todos esses aspectos inseridos na definição do design. Essas são as definições que existem outras definições, essas são as mais clássicas, e a palavra inovação, tecnologia, valor, pessoas, está o tempo todo sendo apresentado aqui. Então, nesse sentido, é importante que a gente mostre a relação entre o design e a inovação. Então, a inovação ela existe quando existe esse ciclo entre conhecimento, tecnologia, produto, serviço e usuário. Então, a inovação, dependendo aqui eu peguei alguns conceitos de inovação, é a aceitação de um novo bem, um novo produto, um novo método de produção, mercado, nova fonte de suprimento. Essa é a definição uma das mais antigas, feita pelo Joseph Schumpeter, o economista que deu origem a essa discussão da inovação. A inovação é a exploração bem-sucedida de ideias e implementação de um produto, de um processo, de um novo método de marketing, novo método organizacional nas práticas de negócio.
E a inovação, ela começa dentro, no sentido de, no campo das descobertas científicas, onde conhecimentos novos são gerados. Tais conhecimentos, eles são capazes de trazerem invenções tecnológicas, novidades no campo da tecnologia. O conhecimento é algo abstrato, a tecnologia é algo mais concreto, é algo voltado para uma aplicação voltada para a resolução de um problema concreto. As tecnologias, elas ainda não são produtos, elas são simplesmente tecnologias. Elas tornam-se produtos quando elas se aproximam da demanda de um determinado usuário ou de um segmento de mercado. E ela, mesmo sendo produto ou serviço, né, ela ainda não é sucesso comercial, ela não é algo comercialmente sustentável, economicamente sustentável. Então, existem exemplos de produtos que têm boas tecnologias embarcadas, mas eles não foram comercialmente aceitáveis. E quando ele fecha esse ciclo no campo do desenvolvimento comercial, a gente tem o conceito da inovação. Então, e esse conceito da inovação, se a gente for pegar os conceitos um pouco mais novos, esse desenvolvimento comercial aqui ele pode dar lugar ao campo do desenvolvimento sustentável, ou seja, não basta apenas ter um sucesso comercial e econômico para algo novo se tornar uma inovação. É preciso que ele seja também socialmente equilibrado e que haja uma pegada sobre o ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Então, é o que onde se inserem as chamadas inovações sociais. As inovações sociais, elas não têm como objetivo dar lucro para as empresas, mas elas buscam o equilíbrio tanto social quanto ambiental. Bom, sobre esse aspecto, temos aqui exemplos evidentes, né, dos resultados econômicos relacionados aos ciclos de inovação, e a gente pode perceber, né, além dos resultados econômicos, então eu tenho aqui empresas como o Netflix, empresas como a Samsung, com ganhos financeiros muito elevados, aqui a Amazon, né, a Toyota, mas, além desses resultados econômicos positivos, frutos de um trabalho de inovação dessas empresas, temos também impactos sociais, né, revoluções sociais e ambientais promovidas por essas inovações. Então, por exemplo, se a gente pega lá, no início do século XX, a maneira pelo qual as pessoas usavam, né, um gravador, né, de mídia, ou usavam uma máquina fotográfica, temos hoje uma total diferença na maneira de como as pessoas se relacionam com essas tecnologias. No caso aqui da máquina fotográfica, tínhamos a necessidade de pessoas especializadas, né, os chamados fotógrafos, que eram contratados para tirar a fotografia e fazer a revelação do filme. E hoje em dia, qualquer criança aí na faixa etária dos 5 anos, dos 8 anos, domina todas as funcionalidades presentes no smartphone, que reúne fotografia, que reúne reprodutor de mídias digitais, né, vídeos, áudios, e, claro, além de ser capaz de proporcionar comunicação remota. Então, repara que há um impacto social muito elevado aqui. E além do impacto social, temos o impacto ambiental. Se a gente pegar aqui o exemplo do automóvel desenvolvido no início do século XX, no automóvel atual, aqui a gente tem um exemplo de automóvel híbrido, então temos aí um impacto ambiental muito grande e que extrapola as questões econômicas envolvidas no processo da inovação. Mas para entender esse processo e a participação do designer nesse contexto, é importante a gente compreender como é que acontecem os ciclos evolucionários da inovação. Se a gente pegar exemplos de desenvolvimento tecnológico, por exemplo, a gente tem aqui a tecnologia de comunicação por celulares, por células, né, que dá realmente, né, que viabiliza a difusão da tecnologia dos telefones celulares. Então,
A gente geralmente tem aqui um período um pouco conturbado, sob o ponto de vista da definição tecnológica, que é a chamada introdução. Na introdução é um período que a tecnologia ainda não foi definida. Então, há diversos movimentos em relação a qual a tecnologia, de fato, vai ser a tecnologia que vai ser embarcada num determinado produto que vai atender o mercado. Então, na própria telefonia celular, a gente tinha diferentes tecnologias aqui competindo, por exemplo, via antena, competindo com tecnologias via satélite. Aqui, vingou foi a tecnologia via antenas. Então, antenas espalhadas pelas regiões de cobertura daquele meio de comunicação. Então, uma vez que a tecnologia passa a ser dominante, né, o projeto tecnológico dominante, as empresas passam por uma etapa de crescimento, ou seja, não há mais a indefinição da tecnologia, há sim uma crescente adoção daquela tecnologia em produtos e a sua comercialização. Então, há um crescimento grande aqui, e é exatamente esse crescimento que gera ganhos econômicos diferenciados para as empresas consideradas inovadoras. Até que a gente chega numa etapa de maturação em que esses ganhos eles não são tão extraordinários assim. Aqui há espaços apenas para melhorias incrementais ou há pouca inovação, até que aquela tecnologia entre em declínio, geralmente dando lugar a outra família tecnológica, como a gente pode observar aqui nesse segundo esquema, em que eu tenho a primeira família tecnológica e mal terminou, né, a gente está aqui numa etapa de crescimento, maturação, já há aqui, né, o desenvolvimento da segunda família tecnológica. Então, esse é um ponto que traz elevadas complexidades na agenda da gestão tecnológica nas empresas, que é onde demanda trabalho de múltiplos profissionais, dentre eles o design. Num determinado momento, a empresa está explorando comercialmente uma determinada tecnologia e está desenvolvendo a próxima família tecnológica. Então, a empresa ela precisa ser inovadora e eficiente ao mesmo tempo. Então, isso traz complexidade em seus aspectos de gestão. Mas esse não é o único ponto relacionado a essa complexidade. Eu peguei essa figurinha aqui para mostrar o seguinte, ó. Reproduzimos aqui a nossa curva S, típica do desenvolvimento tecnológico, de uma determinada tecnologia. Aqui temos o instante em que aquele projeto torna-se dominante, e esse crescimento aqui, né, do desenvolvimento tecnológico, ele acontece antecipadamente ao desenvolvimento do produto, do serviço ou do negócio habilitado por aquela tecnologia. Se a gente pegar lá o exemplo que a gente acabou de ver agora do Netflix, né, o Netflix é um modelo de negócio que ele só é habilitado quando eu tenho a tecnologia de streaming de vídeo, streaming de áudio, consolidados. Enquanto essa tecnologia não está consolidada, enquanto a população, de uma maneira geral, não tem acesso à internet rápida, eu tenho a tecnologia aqui, ó, sendo desenvolvida, mas ainda o estágio de produto e de negócio ainda estava em estágio muito imaturo. Então, eu preciso da maturidade tecnológica, preciso dos recursos disponíveis e acessíveis para a população para que esse negócio, de fato, deslanche. Isso aqui pode levar anos, né? Isso pode acontecer num espaço de tempo curto, mas pode levar anos. Às vezes, uma tecnologia, para ela virar produto, para ela virar ou habilitar negócio, demora até décadas, como aconteceu com rádios, como aconteceu com a televisão lá na década de 30, onde foi inventado, né, foi desenvolvida a primeira televisão, mas ela se tornou negócio apenas na década de 50. Então, isso leva-se anos, às vezes, para que tecnologias habilitem produtos e negócios. O outro desafio que eu mencionei é qual a próxima tecnologia a ser trabalhada. Então, eu posso ter tecnologias aqui que elas são derivadas da tecnologia anterior, eu posso ter tecnologias totalmente novas.
reparem que o desenvolvimento tecnológico representado por essa linha aqui cheia é um desenvolvimento tecnológico totalmente diferente da linha tracejada. O da linha cheia, ele aproveita recursos, aproveita capacitações desenvolvidas pela organização. O da linha tracejada não, é algo totalmente novo mesmo. Então, novas competências precisam ser desenvolvidas para que essa nova tecnologia ela seja desenvolvida na empresa. Isso, consequentemente, habilita novos mercados, né? Mercados esses inerentes, né, e desdobrados do mercado anterior ou mercados totalmente novos. Tá? E o principal desafio aqui é que as organizações precisam, em mesmo instante, lidar com tecnologias, negócios em estados de maturidade totalmente distintos, né? E é necessário que haja aqui uma constante um constante esforço em desenvolvimento tecnológico e um constante esforço em desenvolvimento de novos negócios, para que as empresas continuem dando lucro, não é isso? Continuem faturando, dando lucro, para que elas consigam gerar retorno sobre os investimentos feitos em novas tecnologias, novos produtos, novos negócios, ou seja, sendo empresas inovadoras. E esse objeto do trabalho do designer, né? Falamos aqui nas características da inovação, onde é que entra o trabalho do design? O trabalho do designer entra num ambiente de elevada volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que é típico de ambientes de inovação. A inovação ela gera resultados diferenciados para empresas que investem em inovação, mas não é algo simples de ser obtido. Então, nesse sentido, a gente está diante do que a gente chama aqui de ambiente VUCA, né? De elevada volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Isso requer a mobilização de recursos, mobilização de perfis e de pessoas que sejam capazes de lidar com esse ambiente complexo. Tá? Nesse sentido, temos a necessidade de se estabelecer antes de qualquer novo projeto, ou de qualquer novo negócio, de uma nova tecnologia, as hipóteses de um negócio. Então, peguei aqui essa figurinha que representa os elementos constantes no modelo de negócio que buscam representar, buscam apontar sobre o modelo que determinada empresa vai desenvolver o seu negócio. Então, reparem que do lado esquerdo a gente tem recursos e atividades e parcerias, ou seja, aquilo que é capaz de, uma vez mobilizado, gerar valor, né? Mas gerar valor para quem? Gerar valor para o segmento de clientes, reconhecendo que parte deles vão pagar pelo valor recebido, e parte vai ser uma oferta gratuita. Então, a gente tem aqui diferentes possibilidades de configuração de negócio, que até são possibilidades que se apresentam, muitas vezes, de maneira contraintuitiva. Então, se a gente pegar aqui o exemplo do freemium, o exemplo de uma plataforma multilateral, por exemplo, a gente tem aqui premissas de negócio que uma das hipóteses é oferecer parte do produto, parte do serviço de maneira gratuita ao cliente. Então, se a gente pegar aqui as regras de ouro da gestão empresarial, isso parece algo totalmente fora de cogitação, né? A inovação aberta, onde recursos e atividades podem ser compartilhadas com parceiros, mas eu tenho que me proteger o meu negócio. Como é que isso acontece? Então, são questões e oportunidades que se apresentam, por vezes, bastante contraintuitiva. Mas, diante de um ambiente VUCA, elas se tornam totalmente necessárias à reflexão e à discussão para serem colocadas em prática nas organizações. E aí a gente entra, né, no trabalho do empresário empreendedor, vamos dizer assim, né? O que eu estou chamando de empresário empreendedor? O empresário empreendedor ele pode ser o indivíduo, ele pode estar numa empresa. Então, mesmo ele sendo um indivíduo ou ele sendo uma empresa, fazendo parte de uma equipe de projeto dentro de uma empresa,
ele lida com essas questões todas aqui. Então, as primeiras questões é onde é que ele se insere dentro de um processo gerador de valor que vai atender os interesses de algum segmento de mercado. Então, temos aqui processos com um perfil de desenvolvimento, um perfil de pesquisa e desenvolvimento, que vão subsidiar o processo de transformação e entrega de valor. Geralmente são divididos em back-office e front-office, onde o front-office são processos em que as atividades elas tangenciam, né, elas estão ali na interface com o usuário, e as atividades de back-office são aquelas atividades de suporte para que a interface com o usuário ela esteja bem estabelecida. Então, chamando isso aqui de atividades e recursos, que para executar tais atividades a gente também precisa de recursos, recursos humanos, recursos físicos, recursos intangíveis a serem utilizados ao longo desses processos para gerar valor. Temos a necessidade dos sistemas gerenciais. Então, esses processos eles não acontecem fluidos e soltos dentro de uma organização ou dentro de um processo empreendedor. Eu preciso de uma estrutura mínima de recursos humanos que sejam capazes de captar pessoas que têm um perfil de desenvolvimento, têm um perfil para trabalhar no front office ou um perfil mais voltado para o back-office, ou um perfil mais voltado para sistemas de informação. Precisa de uma estrutura mínima de planejamento para fazer com que essas atividades e recursos elas sejam coordenadas para entregar valor. Então, aqui a gente tem os sistemas gerenciais necessários para colocar atividades e recursos em prontidão, ou seja, aptos a gerarem valor para o cliente. E o trabalho do designer está aqui. Ele está aqui na execução de um projeto, ele está aqui no diálogo com o mercado, com o usuário, ele está aqui no projeto de um processo no back-office, na integração desse processo via sistema, no planejamento desse processo, na coordenação das pessoas que vão trabalhar temporariamente em projetos e depois serão alocadas no processo no dia a dia. Enfim, existe aqui uma complexidade organizacional e também uma complexidade no processo empreendedor, do seu ponto de vista individual, onde é necessário um trabalho multidisciplinar. Né? Um conhecimento apenas, um perfil de recurso humano não dá conta disso tudo, já que é um objeto bastante complexo. Bom, e dentro desse contexto a gente tem ainda o nosso chamado processo estratégico. As organizações elas têm vida, né? O empreendedor ele tem uma vida, então e uma vida duradoura. Então, e ele precisa ter objetivos, ele precisa ter aspirações, ele precisa ter táticas, ele precisa ter uma estrutura de operações para colocar suas táticas em ação, para alcançar objetivos de mais longo prazo, reconhecendo também que nem tudo que é planejado é executado no primeiro momento. E boa parte daquilo que não foi planejado pode virar ações, pode virar uma estratégia realizada, frente às dinâmicas que o ambiente coloca, frente ao sistema de liderança, ou às características de liderança do empreendedor, dentro de questões relacionadas à cultura e políticas organizacionais. Então, tudo isso é objeto de atuação do designer, é contexto em que o designer se encontra inserido. Dentro das ações empreendedoras, né, a gente falou do objeto, falamos do papel do design, mas não falamos da ação empreendedora em si. Existem todas essas possibilidades aqui de abordagens na ação do empreendedor. E aí, repetindo, o empreendedor individual, o empreendedor que esteja numa organização. Então, não é o nosso objetivo discutir um a um aqui. Quem estiver interessado, eu sugiro a tese de doutorado do Leonardo Gomes, defendida na USP em 2013, onde ele apresenta as características das ações empreendedoras. Só darei um destaque aqui no processo de efetuação, na ação de efetuação, que é uma ação que ela é o contraponto à ação planejada, em que a ação empreendedora ela não é simplesmente um plano
de negócio ou um plano estratégico. Ela vai sendo trabalhada, vai sendo executada e pequenas vitórias elas alimentam novas ações. Para mais discussões, eu sugiro textos da autora desse conceito, chamado Sara Sarasvati, e esse texto do Reed Song Smith, de 2009. Sobre as considerações finais, a gente tem aqui uma migração, não uma migração, mas uma amplificação do papel do design. Ele pode atuar na arte, ele pode atuar na arte/produção, onde a sua forma, né, a forma do seu projeto encontra uma função, e ele pode atuar nesses aspectos relacionados à integração, seja a integração entre atividades operacionais, entre atividades gerenciais e entre atividades relacionadas à estratégia do design, do ponto de vista do processo estratégico. Então, vimos aí que o objeto do design é um objeto complexo, porque ele é um objeto que lida diretamente com a inovação. Dentro desse contexto da arte, produção e integração, temos como pano de fundo a discussão da inovação. Sendo um tema complexo, o objeto do design também passa a ser complexo. E isso nos leva, a o tempo todo rever, questionar, reavaliar a própria formação do design. Então, a formação do design precisa considerar, ele não vai ser um especialista em projeto organizacional, ele não vai ser especialista em desenvolver sistemas, mas ele precisa dialogar com todas essas ciências, todos esses conhecimentos. E, para isso, o tema de outras conversas, o que eu sempre defendo é o método como aliado para integrar esses diferentes perfis profissionais, para desenvolver e aplicar conhecimentos. Um método que ele perpasse um método científico, ele passe a ser um método projetual que não só seja capaz de resolver problemas de natureza prática, mas ele também pode ser um método para geração de conhecimento, assim como o método científico. Mas esses são assuntos para outras discussões que possamos ter a ver em outras ocasiões. Então é isso. Agradeço a participação de todos. Tenho aqui meu contato para quem quiser discutir e conversar sobre assuntos relacionados a essa apresentação. Muito obrigado a todos.